Capítulo 4. Família no ministro. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. De 1 Timóteo 5,8. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo uma carta para instruir, exortar, encorajar e alinhar o coração do seu discípulo como ministro do Evangelho de Cristo, no bom procedimento da sua conduta ministerial. Entre tais ensinamentos está o descrito no texto acima, em que Paulo adverte claramente: aquele que é ministro do Senhor cuide de sua casa, o que não faz é pior do que o descrente. Queridos, como ministros de Deus, precisamos cuidar dos nossos e entender que nossa família é o nosso primeiro ministério. Qualquer sucesso ministerial pavimentado sobre as ruínas de um lar é fracasso e no final sempre será um desastre com perdas irreparáveis. Deus instruiu a família e ele zela por ela. Como devemos cuidar de nossa família? Coloque-a de fato em primeiro lugar. Tenha tempo de qualidades com ele, seja intencional, invista no seu casamento, pais, filhos, preze pela atividade comum do dia a dia. Compartilhe seus sonhos ministeriais com sua família e escute os sonhos dele. Busquem ajuda. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que seja curada a oração de um justo, muito poderosa e eficaz. Tiago 5,1. Temos visto que uma estratégia de Satanás é trazer culpa e medo, convencendo o ministro a ocultar pecados e dificuldades de seu lar com a fala de o que vão pensar de você. Será que se retirado, se confessar isso, ninguém vai te entender? E por aí vai. Quando a situação chega até o líder, a bomba já estourou e não há mais o que fazer. O divórcio já chegou, o filho foi embora, o adultério já é um fato e não mais a tentação. Precisamos buscar ajuda. É melhor confessar tentação do que pecado. É essencial buscar ajuda quando a crise começa e não quando o casamento acaba. Porque não procuramos ajuda quando a dificuldade ou os problemas batem à porta, em vez de chegarmos já com a decisão de divórcio com a família ruindo. Envolva seu cônjuge e seus filhos. Com sabedoria se constrói a casa e com inteligência ela se firma. Provérbios 24:3. Queridos, entendam que confissão, pedido de oração e aconselhamento são antídotos para recebermos cura para nós e para o nosso lar, como o próprio texto de Tiago nos afirma. Muitos ministros não agem com prudência. Vemos maridos, esposa, filhos totalmente à parte do ministério. Provérbios nos adverte a sermos sábios e firmarmos nossa casa com inteligência. Seu cônjuge e filhos devem ser conduzidos por você a estarem juntos no ministério. Isso não significa que eles vão viajar com você ou que irão em todas as ministrações que o cônjuge obrigatoriamente fará a marcação de sua agenda ou que os filhos trabalharão com você. Isso significa que eles precisam e devem estar inseridos no contexto de seu ministério, que aliás também é deles. Ainda que seu ministério seja itinerante, é fundamental sua família realmente se sentir participante do chamado de Deus para a sua vida e automaticamente para a sua casa. Como podemos envolvê-los? Deixando-os cientes de cada convite, cada ministração, pedindo a seu cônjuge que o libere e o abençoe naquela ministração ou viagem. Dialogar, falar sobre como você está se sentindo diante daquela ministração, expor depois como foi, o que Deus fez, chamando-os para orar e gerar juntos cada ministração. Saiba o seu papel segundo a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De fato, precisamos conhecer a palavra de Deus, seus ensinamentos e decretos, nosso modo de viver, pensar e agir. Precisamos estar alinhados com a ótica de Deus. Paulo também traz o ensinamento a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Vejamos como Deus definiu o papel de cada membro da família. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Pais, não provoquem seus filhos a ira, mas trate de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo.
é justo, honre o seu pai e a sua mãe. Vamos refletir, sua família tem sido seu primeiro ministério? Será que realmente temos cuidado da nossa casa? Suas atitudes fazem seu cônjuge e os filhos se sentirem parte do ministério? Quando algo acontece, você procura por ajuda? Você entende e desempenha seu papel em sua família como a palavra de Deus ensina? Vamos orar. Senhor, nos ensina a sermos sábios e a cuidar da nossa família, que possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Guarde a nossa casa escondida em ti, nos livre do mal, em teu nome. Amém. Capítulo 5. O tabernáculo de Moisés e Davi, harpa e taça. Entendemos o tabernáculo. Não podemos desprezar a profunda sabedoria de Deus representada no texto do Velho Testamento. Muitas pessoas, até mesmo bem intencionadas, simplesmente o desprezam, argumentando ser um Velho Testamento, mas não é assim, pois é a santa e viva palavra de Deus. Há enormes ganhos para nós cristãos em nos aprofundarmos no entendimento do Pentateuco e de todo o Velho Testamento. Quando estamos falando de adoração, o Velho Testamento é riquíssimo e fonte de instruções primordiais de uma suma importância. Ao tratarmos o tabernáculo instruindo por Deus a Moisés, vemos que ele é uma sombra do que viria mais adiante. Entendemos que os principais estabelecidos por Deus no tabernáculo ou tenda da revelação vigoram plenamente hoje, apesar de ele não existir mais. O entendimento da revelação entre os testemunhos é vital e um aponta para o outro. O novo revela o velho encobre o novo. O objetivo aqui é trazermos o entendimento das peças, objetos e utensílios que nos apontam para os ensinamentos sobre a vida de adoração a nosso Pai Celestial, a nosso Senhor Jesus Cristo e ao gentil, e ao mesmo tempo o poderoso Espírito Santo que habita em nós. Há uma completa relação entre o que Deus instituiu e nos ensina através do tabernáculo de Moisés e a adoração. Vemos uma relação de proximidade entre Deus e o seu povo através do tabernáculo de Moisés. Isso se aplica totalmente sobre nós hoje, a Igreja de Cristo, que precisamos entender e colocar em prática. A revelação do Pai em buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade se faz compreensível quando nos aprofundamos nas Santas Escrituras que formam integral, ou seja, no Velho e no Novo Testamento. Sobre o tabernáculo. No desenho anterior, como que vendo de cima, temos uma representação de como era o tabernáculo no tempo em que o povo de Israel estava no deserto. Deus ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo para que o povo pudesse buscar a ele, sacrificar, louvar e ofertar e ter comunhão. Em relação aos nossos dias, podemos ver o tabernáculo em uma perspectiva espiritual. Cada item representa um ensinamento para cada um de nós, adoradores do Senhor. Vamos observar cada um deles? Pátio ou átrio. Quem está dentro dele é salvo por Jesus. No átrio eram realizados os sacrifícios pelos pecados do povo e a purificação dos sacerdotes. Na bacia de bronze, as cortinas externas limitavam o território do tabernáculo e eram brancas, representam a pureza e a santidade que há em seu cercado. Assim devemos ser, todos os salvos em Cristo, com suas vestes brancas, contrastando com a sujeira do mundo, tal como essas cortinas brancas eram contrastantes com as tendas sujas e empoeiradas do povo de Israel. A porta é única, assim como Cristo é o único acesso permitido a Deus, entrar pela porta é fácil, pois ela é feita de pano. Assim como para chegar-se a Cristo, basta que aceitemos o presente que Ele tem a nos dar, a sua salvação. O altar do holocausto. Nos tempos de Israel eram oferecidos sacrifícios pelo perdão de pecados. Todos os animais que morreram inocentemente pelos pecados do povo apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus que morreu inocente pelo mundo. Sua morte na cruz foi o único e suficiente sacrifício e depois dele deixou de ser necessário sacrificar animais pelos pecados. Basta uma única oração confessando e pedindo perdão para estarmos limpos e redimidos. Bacia, pia de bronze, era onde os sacerdotes lavavam mãos e pés antes de entrar no santuário de Deus. Eles sempre se contaminavam em suas tarefas diárias e caminhadas e
e para poder dar continuidade ao serviço de Deus, tinham que lavar nesta bacia. Assim com todos os salvos, nós não precisamos mais ser lavados totalmente, pois Cristo já nos purificou e nos tornou seus sacerdotes. O que nós temos que fazer é purificar as nossas ações e o nosso caminhar, dia a dia, como as nossas confissões de pecado. Dessa forma estaremos sempre purificados. As tábuas tinham 5 metros de altura e eram feitas de acácia. O mesmo altar revestido de ouro representa Cristo novamente, sendo ele homem, assim como a madeira revestida a sua glória, o ouro. Assim também é o crente que, ao nascer de novo, está revestido da glória celestial. As cortinas internas eram bordadas em 4 cores e tecidos diferentes. O linho branco representa a pureza e a justiça. O tecido azul, o céu, onde Deus está e de onde veio Jesus. A púrpura representa a riqueza universal, sobre a qual a glória do Senhor Jesus foi colocada. E por fim a escarlate, que representa a glória real de Cristo como Rei de Israel. Havia 3 entradas com cortinas: a porta do cercado, onde todos entravam, a porta do santo lugar, onde só os sacerdotes entravam, e a porta do Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no dia da expiação. Somente nesta terceira porta havia um desenho de querubins que velavam pela arca da presença de Deus. As cortinas da cobertura, assim como as outras anteriores, a primeira era bordada com querubins nas 4 cores. A segunda, feita pelos de cabra, protegia a primeira cortina, separação completa do mundo exterior. A terceira, feita pelo de carneiro tingido de vermelho, nos lembra o sacrifício desses animais e a consagração plena do Filho ao Pai. E por fim, quarta, feita pelos de texugo. Cristo resistiu e foi vitorioso, e esta representa resistência e proteção. O candelabro, feito de ouro, estava aceso constantemente e representa as igrejas que levam Cristo ao mundo, pois ele é a sua luz. O fogo simboliza o Espírito Santo, que precisa estar aceso constantemente em nossa vida. Mesa, também de ouro, continha 12 pães da proposição, 12 tribos de Israel. Hoje representa o povo de Deus em comunhão, em que vemos que todos devem conviver abraçando todo o povo de Deus. A mesa continha uma moldura e um palmo de largura, para que os pães não caíssem da mesa, como a mão de Jesus que nos segura e nos mantém juntos. O pão era comido pelos sacerdotes aos sábados, sendo substituído por novos pães, lembrando mais uma vez da palavra do Senhor, que é o nosso alimento. Altar de incenso. O incenso era elaborado com 4 ingredientes, e não era permitido que ninguém o reproduzisse ou inalasse. Era um segredo somente de Deus, sobre ele mais parte do altar. Aqui vemos uma representação do louvor e adoração dos santos purificados por Cristo. Nós, filhos e sacerdotes de Deus, podemos oferecer incenso agradável por meio de Jesus Cristo. A adoração é a coisa mais sublime que o cristão pode oferecer a Deus. O piso era de areia. Seria possível a casa de Deus tão linda e rica como o piso de areia? Sim, para lembrar-nos que Deus está no nosso lado, na nossa terra. Enquanto formos peregrinos aqui neste mundo, chamado mundo, nós estamos sós. Deus nos conduz até a consumação dos séculos. As varas. Com elas carregam-se os objetos da casa de Deus e nos falam da nossa tarefa como ministros adoradores. Nós temos a incumbência de carregar o nosso tesouro, Cristo, em nossas vidas e nosso proceder, e o mundo verá em nós quem ele é e quem somos nele. O sacerdote, mesmo quando uma pessoa como nós, ele também é um item que merece muita atenção. Suas vestes e responsabilidade nos remetem ao sumo sacerdote celestial. Vejamos a estola, bordada nas cores que já conhecemos, além de fios de ouro. Possui 2 pedras nas ombreiras com os nomes das tribos de Israel gravadas, assim como Jesus nos leva em seus ombros como um bom pastor. Em seu peitoral
entretecido com ouro, também havia 12 diferentes pedras preciosas com o nome das 12 tribos. Jesus nos conhece como um todo, conforme a pedra da ombreira, mas também nos conhece em particular como as pedras diferentes no peitoral. Esse peitoral era dobrado porque dentro estavam urim, luzes e tumim, perfeições, que eram utilizadas para a tomada de decisões importantes, quando algum povo precisava consultar a Deus a respeito de alguma decisão que não estivesse muito clara. O sacerdote utilizava o urim e o tumim para tanto. Deus respondia às perguntas através desses. Havia também um manto feito de estofa azul, tinha romãs feito de tecido, costuradas às suas bordas, junto a sinete de ouro, sons unidos a frutos. Precisamos viver o que proclamamos ao mundo. A mitra, uma espécie de gorro de linho fino, possuía uma lâmina de ouro puro onde se lia santidade ao Senhor. Nós somos indignos, assim como o povo de Israel. No entanto, Deus olha para nós e assim somos santificados, graças ao nosso sumo sacerdote Jesus. A arca, uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora. Ela representa claramente Cristo, Emanuel, presença de Deus conosco. Dentro dela havia as tábuas da lei de Deus. Só Jesus as cumpriu inteiramente. Um vaso de ouro com maná, Jesus é o pão da vida, e a vara de Arão que havia florescido, a vara de amendoeira, a primeira que floresce após o inverno, representando a ressurreição de Cristo. Sobre ela estava o propiciatório, que era a sua tampa, e era onde o sacerdote aspergia ou respingava sangue do sacrifício uma vez ao ano. Em cima do propiciatório estavam os querubins que cobriam a arca com suas asas. Suas faces estavam inclinadas, olhavam como quem em admiração para o sangue que os aspergia na arca. Aplicação prática no momento de louvor. Ao chegar-se ao tabernáculo, vimos algumas etapas do entendimento e comunhão com Deus e com os irmãos. Assim, aplicando para os nossos dias como instrumento de louvor em um período de adoração, vemos que há também certa ordem musical e melódica. Não podemos ser negligentes com a ordem no louvor, pois provoca certa confusão e desconcentração da igreja. Nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para que Ele conduza o povo dele ao Santo dos Santos, que é o lugar onde há maior comunhão e adoração, pois é onde se encontra a sua presença. Primeiramente, ao estar sobre nós a responsabilidade da escolha das canções, devemos orar e dedicar a oração a Deus, pedindo a sua direção ao escolher os cânticos. E após ler a sua palavra, então, passamos a verificar as canções de acordo com o que Deus falou em sua palavra. Feito isso, vemos as etapas do louvor de acordo com os ambientes do tabernáculo. Átrio é onde a maioria do povo de Deus se reúne e fica. Lá cantamos canções de júbilo, de guerra, de testemunho, de convite ao louvor. Santo lugar é o lugar de sacerdócios, é um aprofundamento, é um lugar de ministração e louvor através de canções, de comunhão, de edificação do Espírito Santo e do clamor de exaltação. Santo dos Santos, antes do sacrifício de Jesus, o véu dividia o espaço onde estavam as arcas da presença do Senhor, e lá somente o sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. Após a cruz, esse véu foi rasgado de alto a baixo, e o acesso ao Senhor foi aberto a todos os filhos adoradores que foram salvos, lavados e edificados em Cristo. E quais os cânticos dessa etapa da adoração? Canções de contemplação de adoração, lembrando sempre que isso não é uma regra, mas um conjunto de parâmetros que nos ajudam a colocar em ordem o período de louvor da igreja. Introdução à expressão harpa e taça. Falar de harpa e taça é falar da visão práticas da Bíblia que são agradáveis, apreciáveis, que são conectadas com a centralidade da presença manifesta de Deus invadindo na terra. O chamado para sermos casa de oração. Leia Isaías 56:7. Precede o movimento de oração que está explodindo em crescimento atualmente. O que estamos fazendo é operar em concordância com o mover e estratégia do Espírito Santo que nos dá o entendimento de que Deus deseja fazer sobre a terra de forma musical e prazerosa.
Não há como separar a adoração de oração, e muito menos separar essa das Santas Escrituras. A palavra de Deus é o centro de tudo, e não pode deixar de ser o centro das nossas canções. Precisamos entender que a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é extremamente doutrinado por aquilo que canta. Logo, podemos concluir que os compositores, os cantores são teólogos e mestres para o corpo de Cristo, preparando para o retorno de Jesus à terra. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpa e taça de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. A expressão harpa e taça vem da referência de Apocalipse 4 e 5. Trata-se de uma combinação celestial das linguagens musicais e intercessoras ensinadas na Bíblia. Uma das vantagens de se ter e de se praticar esse modelo bíblico é que ele é sustentável. O que isso quer dizer? Por exemplo, por muitos anos vimos oração como algo difícil de se fazer. Para alguns, considero até mesmo logo monótono. Acreditávamos que precisamos de longos anos e sermos mais velhos para cultivar uma vida de oração. Mas a verdade é que a oração pode e deve ser prazerosa. Quando adicionamos elementos musicais, orações positivas e importantes, não estou falando de pensamentos positivos, coros participativos, as orações individuais tornam-se um clamor coletivo. No Novo Testamento temos inúmeros exemplos de orações positivas. O foco principal dessas orações abrange temas como gratidão, amor, fé e o liberar da graça de Deus sobre nós, sobre a igreja em nossa sociedade, em vez de focar nos pecados, divisões ou demônios. É incrível perceber como tais orações nos conectam com Deus e nos fazem entrar em uma unidade de amor com o Senhor. A harpa representa os cânticos, as músicas de adoração que sobem a Deus através das vozes e dos instrumentos musicais. E ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão, uma voz de harpista que tocavam com as suas harpas e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados na terra. Taças, nelas são colocadas as orações dos santos que sobem diante de Deus como incenso. Representa as orações intercessórias da igreja. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, para que diante do trono, e a fumaça do incenso subiu como as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Apocalipse 8, do 3 ao 4. Como dito anteriormente, não podemos deixar de citar o Velho Testamento aqui, por ele ser uma sombra do novo pacto. De forma breve, mas não menos importante, precisamos falar do tabernáculo de Davi. Diferente do de Moisés, o de Davi não era silencioso e sim musical. O tabernáculo de Davi representou a transição do Sinai, da aliança mosaica para Sião, a aliança messiânica, sendo Davi um antepassado do Salvador Jesus que dele viria. No tabernáculo de Davi, conforme 1 Crônicas 16, do 1 ao 4, os sacrifícios e holocaustos, sacrifícios queimados antes de praticados no tabernáculo de Moisés, passam a ser pacíficos. Significa que o sacrifício dos animais do lugar agora a sacrifícios vivos de louvor, agradecimento e alegria. Deus introduz uma nova forma de adoração para estabelecer a sua presença. Deus traz uma promessa importantíssima de restauração para o final dos tempos em Amós 9:11, do qual temos que nos apropriar imediatamente. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas. E o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentis que são chamados pelo meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas aos que lança semente, e os montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão, ou seja, tudo que agora é estéril e infrutíssimo transbordará com bênçãos espirituais. E trarei do cativeiro meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão fruto, e plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancados de sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Deus deseja muito restaurar o tabernáculo de Davi no final dos tempos. Ele quer restaurar completamente o louvor e a adoração genuínos em nosso tempo. Em Atos 15, a palavra confirma que essa promessa é para a Igreja de Jesus Cristo. Somente a adoração verdadeira e contínua a Deus no fim dos tempos é capaz de derrubar os altares de legalidade que o inimigo construiu nesta nação. É maravilhoso que Deus afirma em Amós 9,13 que eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Ele afirma em outras palavras que o tempo acelerará em época. O que faz o Senhor acelerar o tempo e a cumprir a sua palavra é exatamente a nossa intercessão. Deus deseja restaurar o quanto antes o tabernáculo de Davi, tal como era em 1 Crônicas 16, do 1 ao 4. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda de Davi que lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto a homens quanto a mulheres, a cada um pão e um pedaço de carne, e um frasco de vinho, e pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. A seguir, vamos explorar um pouco mais sobre essas características surpreendentes do tabernáculo de Davi, que nos trarão revelações importantíssimas sobre a nossa posição no fim dos tempos. Davi não era perfeito, cometeu assassinato, adultério, mas verdadeiramente se arrependeu quando pediu perdão a Deus. E então, 1000 anos depois de sua morte, Deus continua afirmando em Atos 13:22 que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Característica do tabernáculo de Davi: os sacrifícios pacíficos. No interior tabernáculo de Moisés havia sacrifícios de animais. No de Davi, conforme 1 Crônicas 16, os sacrifícios de holocaustos passam a ser pacíficos. Significa que o sacrifício de animais dá lugar agora a sacrifícios vivos de louvor, agradecimento, alegria, e introduz uma nova forma de adoração, de estabelecer a sua presença. É exatamente por isso que muito tempo depois o Espírito Santo nos pede, através da narrativa de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus, que é o culto racional. O véu não existe mais. O tabernáculo de Davi não possuía o véu que guardava o local santíssimo, santo dos santos, que continha a arca da aliança, onde somente um sacerdote designado entrava uma vez por ano. Portanto, o acesso à arca em adoração e intercessão, mediação entre o livre do tabernáculo de Davi, a Bíblia é realmente fascinante, porque aproximadamente 1000 anos depois, na ocasião da morte de Jesus, Deus confirma a mesma ausência do véu rasgando do templo. Em outras palavras, o véu se rasgando confirma Jesus Cristo como o único mediador entre o homem e Deus, e confirma a mesma vontade de Deus revelada anteriormente no tabernáculo de Davi. A arca, a presença de Deus. O tabernáculo de Davi, ainda conforme 1 Crônicas 16, possuía a arca de Deus no seu interior. A arca representa o mais importante de tudo, a presença de Deus. Ao se construir uma igreja, não adianta se erguer um templo monumental, com tudo que há de mais confortável e moderno, se a presença de Deus não estiver ali. O tabernáculo de Davi era simples, mas a presença de Deus estava lá. Este mesmo tabernáculo de Deus requer
restaurar no fim dos tempos, promete também a presença física do Messias Jesus e assentado no seu interior. Leiamos Apocalipse 21:3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e eu mesmo, o Deus, estarei com eles e serei o seu Deus. Aleluia! A abertura de todas as nações. Algo tremendo dito por Deus em Amós 9:11 é que todos os gentios que são chamados pelo seu nome, ou seja, o tabernáculo de Davi era aberto a todas as nações, sejam judeus ou gentios. Abriu as suas portas para todos que desejassem adorar a Deus, mostrando ainda no Velho Testamento que Deus nunca fez acepção de pessoas. Em Atos 15:14, a palavra mantém esta promessa para o nosso tempo, citando os mesmos trechos de Amós. Música, instrumentos e adoração contínua. Deus inseriu no tabernáculo de Davi uma nova ordem de música e adoração contínua dentro da tenda. O texto de 1 Crônicas 16 diz: E pôs-se alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel o Semiramote, e Jeiel e Matias, Eliabe, Benai, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. 1 Crônicas 16, do 4 ao 6. Portanto, desde então surgiu um novo modelo de adoração ao Pai. O nosso acesso como reis e sacerdotes da presença de Deus. Todos sabemos que Davi foi rei, mas 1 Crônicas 16 também afirma que Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos no tabernáculo, o que confirma que ele foi ao mesmo tempo rei e sacerdote. Assim, Deus também nos considera conforme Apocalipse 5:10. Para o nosso Deus nos fizestes rei, real nação e sacerdote, e reinaremos como reis sobre a terra. Apocalipse 5:10. Nunca se esqueça de que você é rei e sacerdote, e por isso tem o livre acesso à presença de Deus para adorá-lo livremente, com os seus sacrifícios vivos de louvor, intercessão e adoração. Deus deseja habitar em você. 2 Coríntios 6:16. Pois vós são santuários de Deus vivo, como Deus disse: neles habiteis e eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A palavra santuário indica tabernáculo. Nunca se esqueça de que o verdadeiro tabernáculo, lugar de habitação de Deus, está dentro de você. Capítulo 6. Sexualidade. Quem inventou o sexo? Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. Deus é o criador do sexo. O sexo é uma bênção que recebemos de Deus para desfrutarmos no casamento. Isso precisa ficar bem claro em sua mente, pois durante muito tempo não se falava sobre sexo dentro das igrejas, porque era considerado algo sujo que remetia ao pecado. O sexo só é pecado quando é vivido fora dos padrões estabelecidos por Deus biblicamente. O adultério, a imoralidade sexual e a prostituição não fazem parte do plano de Deus para a nossa sexualidade. Sabemos que a vida sexual dentro do casamento é fruto de uma construção, de uma história na nossa sexualidade. Mas a sexualidade é muito mais complexa do que o ato sexual em si. Ela não é maligna, mas foi criada por Deus. O que é sexualidade? Segundo o dicionário escolar da língua portuguesa, é o conjunto de características que definem o sexo de uma pessoa, o conjunto de fenômenos psíquicos que permeiam a sua vida, gerados pelo próprio corpo e as suas relações com a sociedade. A OMS nos diz que sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se ao modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo sexual. Influencia tudo ao nosso redor, inclusive nossa saúde física e mental. A sexualidade, do ponto de vista físico, sempre está em atividade desde o nosso nascimento. Ela envolve afeto, desejo e prazer, e saber lidar cada um deles determinará o desenvolvimento saudável ou não da sexualidade.
Afeto, troca interpessoal que ajuda na afirmação da emoção dos laços de carinho e afeição na construção da autoimagem. Paixão é o estado afetivo intenso, capaz de dominar as nossas ações, captando e digerindo todos os interesses e todas as ações e conseguindo inibir outros interesses. Foi criada por Deus para um processo seletivo, mas pode se tornar maligna se não for controlada por ele. Desejo é a atração sexual involuntária que não determina qual é o seu gênero, não mede como você está em Cristo, só expressa o que te desperta, aquilo que te atrai. O problema é que o desejo gera cobiça, que é quando decidimos concentrar o nosso tempo e empenho em direção ao que nos atrai, como uma escolha pessoal em busca de autossatisfação. Prazer, nosso corpo foi criado para receber o prazer. Temos 5 sentidos que nos proporcionam. Nosso corpo recebe o estímulo e reage a ele, mas até o prazer precisa de limite. Uma vida independente de Deus geralmente visa apenas o prazer e não considera nada impossível. A pessoa se sente no direito de viver debaixo das suas próprias regras. Meu corpo, minhas regras. Sexualidade e idolatria. Deus nos criou de maneira tão maravilhosa que nos concedeu 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Olha que bênção! Ele nos criou para o prazer. Glória a Deus por isso. Entretanto, para que cada um de nós tenha contato com o prazer, precisamos primeiro saber quem Deus é e quem nós somos nele. Sabe por quê? Porque sem saber o que somos em Deus, nós nos perdemos e podemos parar de adorar o Criador, que tudo criou, inclusive o sexo, e passarmos a adorar a criatura. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhante da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos 1, 21. Quando a humanidade se entregou a si própria sabedoria, tirando Deus do centro de tudo, passou a procurar satisfazer suas próprias vontades, e foi então que os prazeres assumiram o lugar que deveria ser de Deus. Deus gostaria de que a gente se relacionasse com Ele primeiro, queria que a gente se deleitasse nele, na sua presença, mas nos tornamos obsessivos por algo que deveria ser secundário, complementar e um presente de Deus para nós. Instituímos então um altar no nosso coração para a idolatria sexual. Passamos a cometer todo tipo de depravação, porque mudamos a ordem das coisas. Foi o próprio Deus que entregou as pessoas que escolheram este caminho a uma condição mental reprovável. Preste atenção. Deus permitiu que aqueles que desprezaram a sua verdade e a ordem natural de sua criação vivam nesta condição. Mas você deve estar se perguntando, por que fazer isso? Porque desde o começo, quando Deus instituiu o primeiro casamento de Adão e Eva, Deus estabeleceu um lugar de honra em que o homem e a mulher teriam a proteção e limite para o prazer debaixo de uma bênção. Por isso, deixa o homem o pai e a mãe e une-se à mulher, tornando-se 2 em uma só carne. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, observando puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13, 4.
Ao observarmos o texto bíblico de Gênesis, vemos claramente que tornar-se uma só carne é a relação sexual que deveria acontecer somente depois do homem deixar seu pai e sua mãe com maturidade para iniciar uma nova família. O deixar só é legal aos olhos de Deus quando acontece por meio do casamento. Mas para que tudo isso faça sentido, precisamos ter um olhar cristão sobre a nossa sexualidade. Temos que ter a convicção de que todas as coisas foram criadas em Cristo. Esse entendimento nos livra de pensar sexualidade relacionada apenas ao pecado, à queda e ao ato sexual, ou ao que o pensamos sentir, uma vez que a bênção sobre essa área antecede a queda. O próprio Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom e desejou que a humanidade se multiplicasse de forma a exercer o domínio sobre toda a criação. Colossenses 1,16: Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A sexualidade humana também foi criada em Cristo. Nossa identidade é dada por Deus, tem referência nele. Fomos feitos à sua imagem. Quando nossa experiência existencial passa por Cristo, ela ultrapassa o que sentimos, porque sem ele estamos mortos. Esse entendimento nos livra de pensarmos que podemos ser o que quisermos, porque na verdade ele já determinou que somos feitos à sua imagem e semelhança. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Precisamos entender a nossa sexualidade como o meio pelo qual expressamos a nossa afetividade em nossos relacionamentos interpessoais. Por isso, ela nem sempre está relacionada com a atração sexual, e sim com a forma como aprendemos a lidar com as pessoas de ambos os sexos. Assim, a nossa sexualidade precisa estar em Cristo, porque ela passa pelo autoconhecimento. Necessitamos saber que somos em Deus pelo desejo, pelas nossas relações com o prazer, o afeto, a carência, as ausências que vivemos, as perdas que sofremos, ao meio social em que fomos criados. Por isso, a nossa necessidade de compreender a sexualidade sobre a ótica de quem a criou, para não cairmos no erro de supervalorizarmos o que sentimos em prol do que realmente somos. Queremos que você entenda que o fato de nos tornarmos homens e mulheres em virtude do que passamos a acreditar diante de todos os rótulos que foram colocados em nós, e por nos apegarmos e arquivarmos tudo isso nas nossas emoções, não muda nossa essência, muito menos o projeto original de Deus. Lembre-se disso, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Precisamos entender que o nosso referencial de masculinidade e feminilidade necessita estar em Deus e não nos padrões distorcidos que assimilamos e aprendemos no meio do que estamos inseridos. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 8 diz: Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que os abstenheis da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 18 e 19 diz: Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que os vossos corpos é santuário do Espírito Santo, que estáis em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Gálatas 5,19 diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, com os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos,
porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 7. O desejo de Deus é a nossa santificação, mas se errarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas também quer que vivamos a nossa vida nele. Para isso precisamos nos arrepender. Só assim desfrutaremos de tudo que Ele tem preparado para nós. Tito 2, do 11 ao 13 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Precisamos orar para não cairmos na tentação. Só a oração pode nos distanciar de uma vida de pecado. Não se renda à tirania de suas vontades, mas se curve diante de Deus. Tiago 4, do 8 ao 10 diz: aproximando-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Sexualidade no ministério. Precisamos entender que ter uma sexualidade e identidade definida em Cristo, caso isso não esteja bem alinhado em algum motivo, nos fará sofrer ou também fará um outro próximo sofrer. 1 Timóteo 3, 1 diz: não podemos tentar suprir as nossas carências e faltas usando o púlpito para reparar nossas lacunas, manipulando pessoas para o nosso próprio prazer e glória. Devemos ter temor e diligência em olhar para a nossa sexualidade e pedir ao Espírito Santo para nos livrar deste caminho. É muito comum vermos líderes, pastores e ministros tendo uma posição ou cargo como algo que sacia e preenche as suas lacunas, ou que talvez esconda seus pecados. Cuidado! Deus quer nos tratar e expor nossas feridas, para Ele poder parecer muito mais difícil, mas é libertador para vivermos a plenitude do que Ele tem para nós. E assim finalizamos a leitura do livro DNA Lagoinha, Louvor e Arte, editora Profetizando Vidas. Até mais!